Olá, queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, prazer estar com vocês. E hoje eu estou aqui no estúdio, lindo, maravilhoso, Calvinismo Hoje, na Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Estou aqui com o reverendo Jeremias Rodrigues Vale, que é o pastor titular aqui da Igreja Presbiteriana em Santo Antônio da Platina, Paraná. Graça e paz. Graça e paz, irmão Julinho. Alegria. Como sempre, é uma grande alegria estar com o irmão. Dessa vez, recebendo-o aqui. Amém. Em nosso momento aqui em que estamos já organizando o nosso canal. E tá ficando lindo, hein, pastor? Calvinismo Hoje. Certo, vai ser o canal da igreja, né? Isso, vai ser o canal onde nós vamos fazer podcasts. Certo. Vamos tratar de assuntos da atualidade através da ótica cristã reformada. Amém. Tá ficando lindo aqui, né? Tecnologia de ponta, né? Para vocês terem uma ideia aqui, ó, o Zoom PodTrack, microfones da Rode, né? O que há de melhor em tecnologia e qualidade para você que vai estar acompanhando esse canal maravilhoso também em breve. Amém. Estamos preparando uma série de sequências de podcasts. Certo. Estamos lendo cada assunto que nós vamos tratar. Antes nós fazemos uma pauta para poder dissecar o assunto. Certo. Aqui você já tem uma equipe também. Tem o Lauro, o Jonatas. Tem uns Exatamente. meninos aqui que gostam também. Tem bastante gente envolvida, graças a Deus. Até com o ambiente, o preparo do material, enfim, é algo que vai ficar para a edificação das pessoas. E o ambiente ficou muito aconchegante, muito bonito aqui, né? Muito obrigado. E com essa arte aqui, olha, vocês capricharam. Muito obrigado, ainda tem mais coisa. Próxima vez que o irmão vier, ainda vai ter um outro logo, vai ter alguma coisa a mais, já vai estar funcionando mais coisa. Amém, louvado seja, tudo para a glória de Deus. É verdade. Né? Tudo para a glória do Senhor. Pastor, vamos falar um pouco sobre revitalização de igreja? O senhor é um pastor missionário. Então. Tem um coração missionário. Eu tenho trabalhado durante pelo menos 18 anos com revitalização de igrejas. E o senhor gosta desse trabalho? Olha, eu faço esse trabalho porque pouca gente faz. Uhum. Alguém perguntou para uma missionária certa vez, ela passou muitos anos entre os índios no Brasil e quando ela foi entrevistada nos Estados Unidos por uma revista cristã, perguntaram para ela, quando você sentiu o chamado de Deus para ir entre os índios? Uhum. E ela disse, chamado? Que chamado? Apenas tem uma ordem na Bíblia e a ordem é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então eu fui onde não tinha ninguém. Cumprir com o ID. Exatamente. Certo. A revitalização é uma decisão também, ou seja, trabalhar onde a maioria das pessoas não querem trabalhar. A fé demanda movimento. Movimento e decisão. Hoje é muito fácil os seminaristas se formarem, as pessoas quererem pastorear igrejas pujantes, igrejas em crescimento, igrejas com muitas pessoas, músicos, enfim. Uma igreja já constituída. Exatamente organizadas. Uhum. Porém, poucas pessoas, elas têm a disposição de trabalhar com igrejas que estão morrendo, certo, ou igrejas mortas. Porque quando falamos o que é uma igreja morta, pastor? Quando falamos de revitalização, nós estamos falando em uma igreja que está ou morrendo ou uma igreja que está já morta. Como que nós vamos descobrir se uma igreja precisa de revitalização ou não? Alguns pontos, irmão. Primeiro, o número de membros no hall de membros. Se ele é o hall de membros maior do que o número de pessoas frequentando os cultos, significa que aquela igreja está morrendo. Então aquela igreja precisa de revitalização, força nova, energia nova. Ela precisa de avivamento, ela precisa de trabalho, ela precisa ser trabalhada, ela precisa despertar ao primeiro amor. Agora, se o número do hall de membros é menor do que o número de pessoas frequentando, é uma igreja revitalizada. Uhum. Agora, se é uma igreja que está no processo de revitalização e não responde ao trabalho de revitalização, é muito possível que seja já uma igreja morta. Aí eu tenho um exemplo de uma igreja morta,
onde espiritualmente a igreja pode ter números, mas não tem vida, que é a igreja de Sardes. Me permite ler? Com certeza. O texto bíblico diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, ou em Sardes, escreve. Ou seja, Jesus está mandando João escrever para o pastor da igreja que está em Sardes, uma igreja, uma das 7 igrejas da Ásia. Diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos, não é que são 7 Espíritos pairando, não. Significa a plenitude espiritual, aquele que é completamente perfeito. 7 estrelas é uma alusão a 7 igrejas. Então ele está dizendo que ele, como o Espírito perfeito, Deus verdadeiro, ele tem todas as igrejas nas mãos, tem todos os pastores nas mãos, porque aqui são 7 igrejas na Ásia. Certo. E ele vai dizer: conheço as tuas obras. Olha só, então ele conhece o resultado de vida e o resultado do trabalho. Que tens nome de que vives e estás morto. Então aqui nós vemos um problema. Ele está dizendo o seguinte: Jesus Cristo escreve a todas as igrejas, mas ao pastor da igreja em Sardes ele vai dizer: eu conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Isso é uma tragédia. Agora, como pode alguém estar à frente de uma igreja e estar espiritualmente morto? Porque aqui a questão é espiritual, não é uma questão puramente de aparência, porque aparentemente ele estava vivo, espiritualmente morto. Uma propaganda enganosa. Uma propaganda, um exemplo. Quando Jesus confronta os fariseus, ele vai dizer que os fariseus eram uma aparência. Por quê? Hipócritas, escribas e fariseus, ou seja, mascarados. Mascarados no sentido de serem atores. Vocês usam máscara de ator, porque vocês parecem ser espirituais, mas não são. E ainda compara uma outra coisa. Jesus olha para os fariseus e para os escribas, e principalmente para os fariseus, e vai dizer assim: vocês são como sepulcros pintados de cal, por fora belos, por dentro cheios de ossos de mortos e toda imundície. Ou seja, por fora vivos, vibrantes, por dentro mortos e imundos. Agora, esse contexto, ele pode ser transportado para uma igreja. Quando lidamos com uma igreja que precisa de revitalização, é uma igreja que está em franco declínio, e aqui o declínio é numérico e é espiritual. Trata-se com pessoas que estão ou abandonando a fé ou um outro problema, estão se tornando nominais. Sabe aqueles crentes que se identificam como crentes, mas não vão à igreja? Não têm responsabilidade com a igreja? Não têm desejo de participar da Santa Ceia? Não têm desejo de estar em comunhão? Isso é um sintoma de que aparentemente a pessoa pode pensar que está viva, mas está morta espiritualmente. Ela está morrendo espiritualmente. Certo. E o que a gente pode fazer? Existe alguma solução para essa igreja, para essa pessoa? Tem. E a receita ou o conselho, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar. Poderia até, se fosse trazer uma mensagem, colocar o título: Revitalização de crentes e de igrejas, baseado na carta de Jesus a Sardes. E aqui ele vai dizer: olha, sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Então havia gente espiritualmente morta e havia gente espiritualmente morrendo. E aí ele vai dizer: consolida o que estava por morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Íntegras é completas. Ou seja,
Uma pessoa Não existe meio termo. Integridade é uma pessoa completa. Agora, essas lance de pessoas ficar não em- eram completas. E esse lance de ficar em cima do muro, não ter um posicionamento. Por exemplo, tem gente que pensa que revitalização de igreja é ser pragmático, por exemplo, fazer o que dá certo. Está correto isso? Olha, o pragmatismo funciona com empresas. Se você trouxer o método da empresa, que é, na verdade, algo inorgânico, uma empresa é algo não vivo. Certo. Já a igreja é um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça. Agora, como que eu vou aplicar métodos empresariais na igreja? Não, eu tenho que aplicar métodos espirituais. Quais são esses? Vamos lá. Primeiro, integridade. Integridade é aquilo que eu vou fazer por completo. Eu tenho que ser íntegro diante de Deus e a minha obra tem que ser íntegra. Ou seja, eu vou fazer, mas eu não vou parar na metade, eu não vou fazer mal feito. Eu sou aquilo que sou. Né? Fidelidade ao Senhor. E ainda diz, lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido. E ainda diz, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, aqui é um aconselhamento para o retorno às Escrituras. Estamos no mês da Reforma e um dos lemas da Reforma, um dos 5 solas, é sola Escritura. Ou seja, lembra-te do que tens ouvido. Então, se nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos chama a quê? Ao arrependimento. Fé, né? Então, quando a palavra de Deus nos chama ao arrependimento, nós nos olhamos e vemos a nossa necessidade do próprio Deus e quão pequenos nós somos e de quão nós precisamos dele. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, revitalização é lidar com igrejas que estão morrendo, com crentes que estão morrendo. E é possível que até mesmo com lideranças que estejam morrendo, espiritualmente morrendo. Com igrejas em declínio. Às vezes as igrejas entram em declínio por culpa da liderança. Mas às vezes, por mais que a liderança seja espiritual, a própria igreja entra num declínio por estar se tornando morna. Ou por estar abandonando a fé e se tornando nominal. O nominalismo é algo que mata igrejas. E aqui nós vemos um exemplo. Tem nome de que vives e estás morto. E esse é um dos grandes problemas da igreja que está nessa situação. Esse é um dos motivos do porquê a igreja precisa de revitalização. A igreja que precisa de revitalização, ela tem sintomas. Entre estes sintomas é a apatia espiritual. Uma igreja que não responde mais à palavra de Deus. Uma igreja que já não tem a capacidade mais de arrepender-se de seus pecados. Está morta? É uma igreja que já não faz nada, não deseja mais orar, uma igreja que não busca mais o conselho na palavra de Deus. Ela pode aplicar métodos de crescimento pragmáticos da sociedade. Ah, mas isso não funciona? Funciona, lógico que funciona. Porque quando você lida com pessoas, métodos humanos com pessoas funcionam. Porém, qual é a finalidade? Aí é que eu me pergunto, eu quero encher um lugar de pessoas vazias de Deus, ou eu quero encher pessoas que não têm nada da palavra de Deus para que elas se liguem a Deus? Revitalização é tratar com pessoas que estão espiritualmente mortas para que vivam espiritualmente, que estão morrendo espiritualmente e alimentá-las com a palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para que se arrependam e busquem a Deus e vivam. Veja,
o próprio Deus, ele diz assim, não tenho prazer na morte do ímpio, antes desejo que ele se arrependa e viva. Certo. E algumas igrejas pelas quais você passou, que foi feito esse trabalho de revitalização, tem algum exemplo que você poderia passar pra gente aqui? Eu poderia citar alguns, mas pela questão de tempo, eu vou citar, por exemplo, a igreja em Realeza. Realeza, Paraná. Realeza, Paraná. Você pastoreou lá em Realeza? Realeza, no Paraná. Fica perto de Cascavel, no sudoeste do Paraná. Eu lembro que quando fui para Realeza, eu vim de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, sou de Santana do Livramento, né, fronteira entre Brasil e Uruguai. Eu sou meio brasiguaio, na verdade. Que legal. Né? E quando eu estava trabalhando no campo missionário em Erechim, aí me solicitaram para que eu trabalhasse numa igreja que estava fechada. A igreja já estava fechada? Estava fechada por bastante tempo, e aí a igreja em Francisco Beltrão o pastor André começou a trabalhar lá e começou a reunir um grupo de pessoas, mas era difícil para ele. Ela se tornou uma congregação de Francisco Beltrão? Do presbitério, sudoeste do Paraná. Certo. Aí quando ele começa a fazer o trabalho, um trabalho muito bom por sinal, que acontece? Aí eu fui solicitado para vir para lá e eu saio de Erechim e vou para Realeza. Chegando em Realeza, né, qual que é a ideia? A cidade muito pequena, a igreja era, acredito que 3 por 2,5, e se você pregasse o prego em cima da madeira, o de baixo caía. Menor que o estúdio aqui. Então, basicamente, um pouco maior que esse estúdio, pouca coisa. E eu lembro que quando nós estávamos, por exemplo, o pastor André tocava o violão em um lado, eu estava no outro, o piso meio que dava uma balançada, era de madeira. Né? E Deus nos abençoou. Com o passar do tempo, em questão de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, foi construído com base em doações. Deus tocou no coração dos irmãos, e a coisa foi acontecendo, e aconteceu literalmente um milagre. Hoje lá tem um templo de alvenaria que cabe em torno de 80 pessoas sentadas confortavelmente. Amém. E a porta lindíssima, tudo doação, irmão. Que bênção. Uma determinada igreja doou bancos, a outra doou a porta, outra igreja doou outra porta, alguns irmãos doaram vidros, outro doou outro, por exemplo, a SAF doa outra coisa, o PH outra coisa. E faz aquele mutirão, todo mundo ajuda. Exatamente, foi feito um mutirão, inclusive, para botar o piso. E vários pastores, diáconos, presbíteros, irmãos da igreja. As irmãs da SAF fazendo almoço ali. Fazendo almoço, lanche. E é só alegria, né, pastor? É só alegria. É o que acontece. A igreja em 1 ano e 8 meses foi erguida. E isso foi uma bênção. Amém. Sabe? E eu me recordo com muita ternura desse tempo. Trabalho muito grande, um lugar muito difícil para pregar. Porque há lugares que é mais fácil de receber. Agora, o porquê isso daí não sabemos. Às vezes é muito fácil. As igrejas crescem muito em uma cidade e no mesmo contexto, perto até, é muito mais difícil. As pessoas não são tão receptivas ao evangelho. Então isso aí varia muito de uma cidade para outra, de uma cultura para outra. Até porque a nossa teologia reformada nem sempre assim, as pessoas têm uma receptividade por ela. Porque nós não damos glória ao homem. A glória é toda de Deus, só lhe deu glória, né? É verdade. Mas a Bíblia pregada e ensinada tal como ela, ao mesmo tempo que confronta o homem, ela conforta o homem. Ela confronta porque ela me apresenta um Deus que é todo-poderoso e tira-me do eixo que eu não sou todo-poderoso. Todo-poderoso é Deus. Porém, ela me conforta. Ela me conforta porque esse Deus todo-poderoso que prometeu a salvação garante a salvação. Ou seja, a salvação não está nas minhas mãos pequenas e frágeis, mas está na mão toda
todo-poderosa do Senhor Deus, Criador do universo. Verdade. Então eu estou seguro de que se Ele salva, está salvo. Glória a Deus. Ele é um Deus soberano, um Deus onipotente, mas também é um Deus imanente. Está presente o tempo todo ali. Além de estar presente, Ele também é um Deus transcendente, ou seja, Ele é muito maior do que nós imaginamos. Verdade. Nós imaginamos Deus como aquele que Ele pode resolver coisas pequenas, mas se nós pararmos para pensar, só uma ideia aqui, é uma possibilidade para nós sairmos da nossa vizinhança, da Via Láctea? Hipoteticamente, sim. Agora, realmente é possível sairmos da Via Láctea? Não, não é possível. O ser humano não tem capacidade para sair da Via Láctea. Primeiro, ele não tem capacidade temporal, porque para sairmos da nossa Via Láctea, do nosso sistema, da nossa vizinhança, teríamos que viver pelo menos alguns bilhões de anos. Não temos esse tempo. Segunda coisa, teríamos que ter capacidade de energia ilimitada para termos uma nave que funcionasse pelo menos ao estilo das naves de Star Trek ou então de Star Wars, que viajassem na velocidade da luz ou na velocidade de dobra. Mas o corpo nem suporta isso também. E mesmo que nós conseguíssemos ter uma nave dessas que viajasse na velocidade da luz, ainda teríamos outro problema. Quanto mais rápido vamos, mais devagar envelhecemos. Aí fica aquela questão, dentro de uma nave que viajaria à velocidade da luz, o tempo para nós passaria mais devagar. Mas é aquele que ficou me esperando, o tempo dele está normal e aparentemente, em relação a mim, passa mais rápido. Então, algum tempo fora faria com que eu permanecesse mais jovem em relação àquele que ficou. Que interessante. Agora, diante disso, qual outra impossibilidade? Nós não temos energia ilimitada e nem capacidade tecnológica para fazer uma viagem dessas, porque nós não temos a energia capaz de impulsionar. Ou seja, é impossível. Uma máquina. E também nós não temos o tipo de energia de empuxe para sairmos da Terra e sairmos, se a gravidade da Terra 9,8 já é difícil para botarmos um foguete no espaço, agora imagina para sair da gravidade do nosso sistema solar. Agora imagina para sair da gravidade da nossa Via Láctea. Pensa. Ou seja, teoricamente é possível. Agora, realmente é impossível. Vamos nos contentar em viver aqui. Agora, diante disso, eu sou confrontado de que os salmos dizem que Deus mediu os céus a palmos. E dentre esses mais de 90 bilhões de anos-luz que podem nos cercar entre um lado e outro do que podemos observar, podemos ver que o nosso Deus, ele é transcendente e ele é muito maior do que imaginamos, pois o céu nada é diante dele. Que coisa, pastor. Olha a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. E nós, às vezes, pensamos que Deus, Deus esqueceu de mim. Eu só estou vivo porque Deus me sustenta. Verdade. E revitalização de igreja, voltando para isso, é crer que Deus dá a vida àquele que está morto. Deus traz a vida àquele que não tem. Só Ele pode fazer isso. E Deus, Ele revitaliza o que está morrendo. Porém, para isso acontecer é necessário arrependimento, como é dito à igreja de Sardes. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento. Certo. Nós temos que crer num Deus todo-poderoso, que é capaz de realizar o que nem imaginamos e é poderoso para fazer muito além daquilo que pensamos. Questão de tecnologia, pastor, modernismo, isso aí, muita coisa, claro que ajuda, né? Por exemplo, um data show, né? Estamos aqui no estúdio com equipamentos modernos, tem muita coisa moderna que vai ajudar, mas tem muita coisa também que vai atrapalhar, né? Nem tudo
A questão não é o equipamento em si, a questão é a dependência. A forma que você... A dependência do equipamento. Por exemplo, as pessoas estão muito acostumadas com a tecnologia. A tecnologia é boa ou ruim? A tecnologia é neutra. Ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. Certo. A questão não é ela, a questão é quem usa ela. E às vezes as pessoas, pela comodidade, falta de... Como que eu vou dizer? Falta de empenho, confiam mais na tecnologia, mais no pragmatismo, porque elas querem resultados imediatos, rápidos. Fazer um culto show, por exemplo, cheio de luz, parede preta, essas coisas. Aí entra dentro de uma coisa, revitalização de igreja está no âmbito de confiar em Deus, trabalhar com integridade e buscar o arrependimento. Arrependimento do pecado. E quem não os tem? Todos nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Verdade. Né? Agora, se eu quero edificar uma igreja para a glória de Deus, esse é o caminho. Certo. Porém, eu posso fazer como Saul, e é o que eu vejo muito aí. Verdade, pastor. Lembra do que Saul fez? Saul, ele era um homem que precisava da afirmação dos outros. Foi. Ele era dependente do que os outros pensavam e ele pensava na sua própria glória. E ele não acreditava em Deus. O marido de Jezabel era assim também. Também, só que o rei Acabe. Só que tem um problema, o rei Acabe hoje ele seria classificado como um bebê chorão, mimizento, mimado, porque quando não teve a vinha de Nabote, virou pro lado e chorou igual criança, né? É tipo o cidadão que acha que é eternamente menino e está sempre no videogame. Passou o tempo, mas ele ainda se sente como se tivesse 15 anos. Não cria responsabilidade nunca. Mas voltando à questão de Saul. Lá em Saul, ele vai desobedecer a ordem de Deus, vai dizer a Samuel que obedeceu. Samuel vai confrontar, dizer, por que dos balidos que eu estou ouvindo? E ele vai dizer, mas por causa do povo, dos soldados foi que eu permiti isso. E antes disso, quando Samuel vai atrás de Saul, ele pergunta, onde está Saul? E aí alguém diz, ele foi edificar um monumento a ele. A ele? A ele. O que Saul queria? Construir um reino para a sua própria glória. Muitas pessoas querem construir um reino para a sua própria glória e dão a um nome desse pequeno reino, igreja. Certo. Por exemplo, o pastor Jeremias vai construir uma igreja para ele, então, para a glória dele, pensando nele. Que Deus me livre, né? Mas exemplo, existem pessoas que trabalham para a própria glória, igual Saul, iguais a Saul. Né? Tanto pessoas é que Saul... maníacos por sucesso. Exato. Saul, ele se importava com o sucesso. Por isso, ele tinha medo de ser abandonado. E o medo dele ser abandonado era a desculpa para ele desobedecer a Deus. Mas ele nunca abraçou a fé de seus pais. Nunca abraçou a fé de Samuel. Tanto que quando Samuel o repreende, ele diz, ora ao teu Deus. Ao contrário do que Davi iria dizer. Né? Davi, em vários momentos, ele diz, sacrifício não quiseste, senão eu te daria, um coração quebrantado ao que desejas. Ele vai dizer, lembra-te de mim, Senhor. Ele vai, em muitos momentos, como no Salmo 51, por exemplo, ele vai apresentar o seu coração quebrantado a Deus diante dos pecados que ele havia cometido. E ele não culpa ninguém. Exatamente, ele assume. Eu pequei. Ele assume. Ele assume a culpa. Ele assume. Então, e a igreja que está sendo revitalizada, ela precisa entender que, às vezes, foi por culpa dela mesma que ela está nessa situação morta. Então, ela precisa assumir a culpa, assumir que ela errou em alguma questão. Sem isso não acontece a revitalização. Precisa haver esse... O que diz em Sardes? Sardes vai dizer aqui,
Diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Aí eu lembro de um outro momento. Como que é isso? Lembra quando Esdras e Neemias estão imbuídos de reconstruir a cidade, os muros da cidade e o templo? Ok. O que acontece quando Esdras começa a ler o livro da lei? Quando ele começa a ler a escritura? O povo de pé, toda manhã, ouvindo, e depois os sacerdotes tinham que explicar para que não ficasse dúvida. Então era lido e explicado. O que é isso? É ensino. É um ensino. E o povo fazia o quê? Eles diziam: nós pecamos contra Deus. Aí a ideia qual é? A ideia é que a Escritura, como um espelho, nos mostre, nos confronte o nosso pecado e que nós peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Aí entra o desejo de Deus. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, orar e clamar a mim, eu virei até eles, eu sararei a sua terra. Verdade. Então, o arrependimento é a condição primeira para um agir de Deus. Tanto que nos grandes avivamentos que nós vemos durante os períodos da história, sempre houve esta pergunta, né? O que hei de fazer para ser salvo? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Que hei de fazer? Do que precisamos nos arrepender? Então, estas perguntas sempre fizeram parte da história do cristianismo. E a história está repleta de pontos como esse, como, por exemplo, Jonathan Edwards, durante os períodos do avivamento americano, ele trata disso. O próprio movimento metodista que surge com John Wesley, ele vai tratar do arrependimento. Se nós pegarmos um outro momento na história, nós poderíamos, por exemplo, pegar Jerônimo de Savonarola e quando ele pregava mensagens que eram duríssimas, mas traziam necessidade de arrependimento. Nós poderíamos pegar, por exemplo, Martinho Lutero e ver que uma pessoa com o entendimento distorcido da Escritura transfere para Deus a sua própria ira e a sua própria raiva. Pois o próprio Lutero, ele não conseguia ver em Deus um pai que ama, mas um Deus irado. O problema é que não é que Deus estivesse irado, mas era a concepção de Lutero que estava errada. Na verdade, quem estava irado com Deus era o próprio Lutero, por não entender a graça de Deus que é revelada na Escritura. E aí entra o texto famoso da Reforma Protestante, né? Que ele é interessante, que ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Agora, a fé, ela não é solta no espaço. A fé é acreditar em Deus apesar das circunstâncias. Ou seja, pegando o exemplo de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, o fato daquilo que se espera. E a fé vem... E a fé, ela está ligada ao ouvir. E aqui entra o que é dito a Sardes. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aqui entra o papel do revitalizador. Ele não é um animador de auditório, ele não é um eloquente orador, mas ele é um ensinador da Escritura. Um servo fiel do Exatamente, Senhor, um tarefa, instrumento nas mãos do Senhor. A tarefa dele não é falar bonito, a tarefa dele é pregar todo o desígnio de Deus, como disse Paulo, né, em Atos capítulo 5. Não cessei de pregar e ensinar todo o desígnio de Deus. Então, pregar e ensinar é a tarefa do revitalizador, da igreja que precisa ser revitalizada.
e também dos líderes que precisam ser revitalizados, inclusive pastores. Lembrar-se do que recebeu, ouvir e arrepender-se. Então, para encerrar, pastor Jeremias, voltar às Escrituras. Retorno às Escrituras. Retorno Porque hoje à piedade. Hoje é muito show, muita festa, é muito entretenimento na maioria das igrejas, até mesmo algumas reformadas, infelizmente, e pouco valor se dá às Escrituras hoje. Então, precisamos voltar aos tempos da reforma, valorizar isso aqui. A palavra de Deus é fundamental para nós. Ela é essencial. Não existe, basicamente, uma fé cristã sem a Bíblia. Não existe. Porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Como vamos saber o que Deus quer? Como que eu vou dar glória a Deus? Como eu vou entender o que Deus quer de mim? Como eu vou crer em alguma coisa se eu não souber? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se forem enviados? Como que eu vou entender a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo? Exatamente. Então, tudo isso está dentro do escopo da missão da igreja e também da sua revitalização, porque a tendência humana é permanecer por um tempo e esfriar aos poucos. Por isso é necessário o retorno, o abandono do primeiro amor, o retorno às Escrituras e o retorno à piedade que procura identificar o pecado para se arrepender e pedir perdão a Deus. Amém, louvado seja Deus. O assunto é amplo, podemos tratar mais desse assunto e outros mais. Podemos. Aqui no canal Calvinismo Hoje. Calvinismo Hoje. E também no nosso canal Palavras de Fé, no Solidez na Fé. Estamos juntos aí nessa missão, pastor. Ô, irmão, muito obrigado. Estou muito feliz de recebê-lo aqui, de podermos gravar para o seu canal, né? E, como sempre, é uma grande honra poder estar com o irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. E logo vamos estar gravando também para o canal aqui. Se Deus quiser. Da Igreja Presbiteriana de Santo Antônio da Platina. Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado pela companhia. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe. Não esqueça, se esse vídeo abençoa a tua vida, se inscreva no canal, curta e comenta. Tá bom? Deus abençoe.